Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar hoje o assunto concordância nominal, página 187 a 190 da nossa apostila de português passo a passo. Concordância nominal é quando você vai adaptar os determinantes ao nome a que eles se refiram. Por exemplo, os determinantes vão ser artigo, adjetivo, numeral ou um pronome e que vão estar se referindo a um substantivo na frase. Nesse caso, o substantivo é o termo determinado e esses artigo, adjetivo, numerais ou pronomes são os determinantes daquele nome. E então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos diante de concordância nominal, porque nós não estamos falando em verbos agora. Então, dessa forma, nós vamos observar 5 casos que, se você os compreender, se você os assimilar, você vai se sair bem na concordância nominal. Então, vamos ao primeiro. No primeiro caso, veja que você poderá ter na frase um adjetivo e um substantivo. Isso é a concordância mais simples, a mais básica que vai existir. O que vai acontecer? Vai concordar em gênero e número. O adjetivo vai se adaptar ao substantivo que ele esteja se referindo, concordando com ele em gênero e número, não tem segredo. Que pintura bonita, que quadro bonito, que pinturas bonitas, que quadros bonitos, né? E assim por diante. Então, simplesmente você tem um substantivo no feminino e no singular, então você terá um adjetivo no feminino e no singular, logicamente. Mas vamos ao 2. E se você tiver 2 ou mais substantivos e um adjetivo só para se referir aos dois, o que nós vamos fazer? Então, aí nós já vamos pensar de 2 formas diferentes. Então, vamos lá. Primeiro, o adjetivo concordará com o substantivo mais próximo. Então, vejamos aqui, ó. Que bonita pintura e poema. Então, você tem aqui, ó, 2 substantivos. Você tem o substantivo pintura e você tem o substantivo poema. Então, tem um adjetivo se referindo aos dois. Mas, observe que o adjetivo veio antes do substantivo. Então, o adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo. Por quê? Porque o adjetivo veio antes dos substantivos. Então, observe isso aí, porque aí não está completa a regra. Está para que nós façamos a nossa, que você faça a sua percepção, né? Por si só, mas aquele está antes dos 2 substantivos, então, vai concordar com o mais próximo. Mas e agora? Agora sim está dizendo, se o adjetivo vier depois do substantivo, aí ele vai concordar com o substantivo mais próximo, aí você já tem uma opção, ou vai concordar com todos esses substantivos, aí você tem 2 opções. Então, você está vendo que se o adjetivo vier antes de 2 ou mais substantivos, você vai adaptar esse adjetivo ao mais próximo. Mas se o adjetivo vier depois de 2 ou mais substantivos, nós poderemos adaptá-lo ao mais próximo ou com os 2 substantivos. E aí agora muita calma para você assimilar esses exemplos. Vejamos. Você tem aqui, ó, que pintura e poema bonito, está correto. Que poema e pintura bonitos, está correto. Por quê? Vamos lá. Você tem o substantivo pintura e o substantivo poema. Aqui, de novo, você tem o substantivo poema, substantivo pintura, e você tem o adjetivo bonito após os 2. O que a regra diz? Eu posso concordar com os 2 ou com o mais próximo. Então, nesse primeiro exemplo, que pintura e poema bonito, mesmo que ambos sejam bonitos, eu tenho a opção de adaptar o adjetivo só com o mais próximo. Poema é masculino, é o poema, então poema bonito.
Mas veja que no outro, nós colocamos, foi pintura mais próximo, né? Então, pintura é feminino, e aí você fala assim, mas e aí, então, por que que está bonitos? Porque nós estamos com aquela opção de concordar com os dois. Então, se eu vou concordar com eu posso concordar com os dois, eu tenho que observar o seguinte, o poema é masculino. A pintura é feminina, então tem gêneros diferentes. Então, aqui eu quis concordar com os dois, então eu ponho no masculino plural, quando os gêneros são diferentes, quando eu quero concordar com os dois, porque na gramática, mais exclusivamente só na gramática, o masculino prevalece, ok? Então, ótimo, quando tem masculino e feminino na frase e um adjetivo na frente, eu poderei concordar com o mais próximo. Então, poderia também aqui ser que poema e pintura bonita, né? Mas aqui eu continuo, não são três possibilidades, continuo sendo só duas. É porque se eu posso concordar com o mais próximo, então, se o mais próximo aqui, ó, no exemplo 1, o mais próximo era masculino, por isso que deu, que pintura e poema bonito. Mas aqui nesse exemplo 3, eu coloquei a pintura mais perto aqui do adjetivo, e pintura é feminino, então concordando com o mais próximo agora, vai dar que poema e pintura bonita, certinho? Mas o segundo exemplo está encaixado na segunda possibilidade de concordância, que é concordar com os dois. Então, tudo é bonito aqui, então eu vou colocar o bonito no plural, mas por que tem que ser masculino plural? Repetindo, na gramática, o masculino prevalece. Então, se há na frase um masculino e um feminino, e eu quero fazer uma concordância com os dois ao mesmo tempo, eu tenho que fazer concordância no masculino plural, certinho? Agora, é lógico que se fosse tudo feminino, seria feminino plural, é lógico. Por exemplo, vamos supor que fosse que cortina, que ó, vamos supor que fosse assim, ó, cortina e pintura, aí ó, a cortina, a pintura, ambos femininos. Eu quero concordar com os dois, então, ó, bonitas, por quê? Porque é tudo feminino, então vai para o feminino. Agora, se tem masculino e feminino misturados e eu quero concordar com os dois ao mesmo tempo, é o masculino plural que vai prevalecer, ok? Ótimo. Então, vamos para o terceiro. Ali você viu, o que você viu aqui? Dois ou mais substantivos e um adjetivo para se referir a eles. Agora você vai ver dois ou mais adjetivos se referindo a um só substantivo. O que pode acontecer? Se o substantivo for caracterizado por mais que um adjetivo, deve concordar da seguinte forma. Primeiro, você pode colocar o artigo antes do último adjetivo. Então, veja bem, o que quer dizer isso, colocar o artigo? É que eu posso colocar o artigo, aqui está o substantivo, comida, o adjetivo italiana e o adjetivo chinesa. Então, comida italiana, comida chinesa. Então, tá tudo no feminino certinho. Mas, veja bem, veja que tem artigo antes do substantivo comida e eu repito o artigo antes do último adjetivo. Então, é isso que está falando. Colocando o artigo antes do último adjetivo, você pode fazer esta concordância. Adoro a comida italiana e a chinesa. Mas, essa foi uma regra. Mas, se você tem um substantivo e tem dois adjetivos e coloca o substantivo, que o substantivo está no plural, você colocou o artigo só, né? Uma vez, é lógico, é só comidas que está no plural, lógico. Então, você não vai repetir o artigo lá. Então, você vai falar simplesmente que adora as comidas italiana e chinesa, certo? Não é as comidas italianas e chinesas, não. As comidas italiana e chinesa. E o artigo veio só uma vez no plural, concordando com comidas, certo? Agora, se está tudo no singular, você repete o artigo a comida italiana e a chinesa. Se você não repetir o artigo, eu não quero repetir o artigo, então é a segunda opção. Você coloca no plural, porque as duas comidas você adora, certo? Então, você coloca o substantivo no plural, vai colocar o artigo para ele e só para ele, ok?
E vamos que vamos. Agora, essas expressões aqui são muito interessantes, viu? Elas caem muito em provas, então é melhor ter uma atenção especial a elas e acrescentar algumas que não apareceram aqui. Olha, o anexo, pode ser anexa, né? Aí também nós temos que acrescentar aqui, por exemplo, obrigado, que às vezes é obrigado ou obrigada. O kit, né? Eu estou kit, eles estão kits, certo? Kit, incluso também, certo? Pode acrescentar. Olha, incluso, né? Que vai ser incluso ou inclusa, né? Ou inclusos ou inclusas. Estes aqui, e aqui também, ó, bastante ou bastantes. Aí também você pode acrescentar o mesmo ou a mesma, ou mesmos e mesmas. Você pode acrescentar aqui também o próprio, o própria, o próprios, o próprias. Estes aqui, que nós estamos mexendo neles agora, acrescentando mais alguns nominhos aí, uns nomezinhos, você vai fazer a concordância com o nome a que se refere. Então, concordam com o nome a que se referirem na frase, certo? Então, eles vão concordar, já que eu coloquei referirem no plural, vou colocar assim, ó, concordarão com o nome a que se referirem na oração ou na frase, tanto faz, ok? Então, veja bem, anexo o recibo, anexa a fatura, ou seja, segue anexo o recibo. Se forem os recibos, seguem anexos os recibos. Segue anexa a fatura, seguem anexas as faturas. A mulher vai dizer sempre obrigada e o homem vai dizer sempre obrigado. Cuidado, concorda com a pessoa que está falando, viu? Vai se referir, esse obrigado se refere a quem está falando, certo? É homem que está falando? Então, obrigado. É mulher que está falando? É obrigada. Homens só dizem obrigado. Mulheres só dizem obrigada quando cada um estiver fazendo um agradecimento, ok? Kit é a mesma coisa, vai concordar com a pessoa que está se referindo. Se eu estou falando que eu estou kit, então é no singular porque eu sou uma só. Agora, se formos nós que estamos, né? Então, nós estamos kits, ok? O recibo está incluso, a fatura está inclusa, os recibos estão inclusos, as faturas estão inclusas. Percebeu? Então, você deve estar percebendo que eles estão concordando com o nome a que se referem na frase, ok? Bastante vai ser a mesma coisa. Por exemplo, bastantes telefonemas. É a mesma coisa de você dizer que você recebeu muitos telefonemas, certo? Então, esse bastante aqui, esse bastante é sinônimo de muito. Se você fosse colocar muito, você não ia falar muito telefonema, você ia falar muitos telefonemas. Então, é bastantes telefonemas, certo? Agora, cuidado com esse aqui, ó. Muito cuidado com esse exemplo aqui, ó. Vamos até transcrevê-lo para cá, ó. Cantam bastante bem. Eu vou até colocar um sujeito aqui, não vou deixar assim não, vou colocar para você ver, eu vou colocar eles cantam bastante bem, para que você veja que, embora nós temos uma frase aqui no plural, o bastante não foi para o plural, porque o bastante aqui não se refere a nome, está se referindo ao verbo, aqui ele é um advérbio não varia, tem que observar isso, porque a palavra bastante, assim como a palavra mesmo, elas podem ser advérbios também, e advérbio não varia. Então, aí você precisa lembrar dos conhecimentos anteriores, dos estudos anteriores. Você já estudou que advérbio não varia. Advérbio faz referência a adjetivo, a outro advérbio, mas principalmente a um verbo na oração. Então, você está vendo que aqui, nesses dois exemplos, bastantes telefonemas, telefonema é substantivo. Então, o bastante aqui se referiu ao nome, então ele vai se adaptar
a esse nome. Esse nome está no plural, bastante foi para o plural. Mas quando eu falo que alguém canta bastante bem, então eu estou intensificando com o bastante, né? Ou seja, eu estou intensificando esse modo como ele canta. Aliás, vamos até corrigir aqui, eu não estou dizendo que eles cantam bastante, estou dizendo que eles cantam bastante bem, mas não importa, fica na mesma, porque bastante é advérbio, porque advérbio pode modificar o verbo, advérbio pode modificar um adjetivo e advérbio pode modificar outro advérbio, ok? Então, ótimo. Aí você viu que bastante às vezes varia ou não, dependendo. Se ele for advérbio, ele não varia. Mas se ele for um pronome fazendo referência a um nome, vai concordar com esse nome. A mesma coisa acontece com o mesmo. Por exemplo, eu falo assim, ó, ele fez. Não, vou colocar eles de novo para você ver que, embora a frase esteja no plural, eles fizeram mesmo isso? Eles fizeram mesmo isso? Ou seja, embora a frase esteja no plural, eles fizeram o mesmo. Continua invariável, porque aqui também ele é um advérbio indicando fizeram mesmo? Fizeram realmente? Né? Então, esse mesmo está buscando uma confirmação se eles fizeram ou não alguma coisa. Então, é referência ao verbo, é advérbio, não vai variar. Mas se eu falar assim, ó, eles mesmos, aí ó, agora, olha, eles mesmos está simplesmente fazendo dando reforço a esse pronome, ó. Eles mesmos fizeram o trabalho. Se fosse elas, você ia falar, elas mesmas fizeram. Se fosse ele mesmo fez, ela mesma fez. Tá vendo a diferença? A gente tem que olhar o que a palavra é. Se ela é classificada como advérbio, ela não varia. E para eu saber se ela é advérbio, eu tenho que saber que ele faz referência a um verbo, a um adjetivo ou outro advérbio dentro do período. Mas se ele está fazendo referência ao pronome, então é com ele que ele vai concordar. Ou seja, uma concordância nominal aí. E a mesma coisa acontece com o próprio, eles próprios fizeram, elas próprias, ele próprio e assim por diante. E a mesma coisa acontece com muito, por exemplo, recebi muitos telefonemas, muitas cartas, muita ajuda, tá vendo? Tá concordando com a palavra que se refere, porque essas palavras a que eles estavam se referindo são substantivos, são nomes. Mas se você falar que ele canta muito, ou eles cantam muito, aí, ou muito bem, aí não vai variar, porque aí ele é advérbio, ok? O meio é a mesma coisa. Se ele for advérbio, ele fica invariável. Mas se ele significar metade, aí ele varia. Por exemplo, meio copo de leite é a metade do copo. Meia xícara de leite é a metade da xícara. É meia hora. Então, por isso que é bom a gente sempre ter esse exemplo também aqui, ó. Meio, dia e meia. Por que meio, dia e aqui meia no feminino? Porque meio, o que é meio aqui? O dia. E dia masculino, então é meio-dia. E meia aqui é o quê? É hora, só porque a gente não fala meio-dia e meia hora. Mas você sabe que essa última palavrinha aqui está fazendo referência à hora, e hora é feminina. Por isso que você nunca vai dizer meio-dia e meia, certo? Nunca. É meio-dia e meia. Concordância nominal, concordância entre os nomes. O meio aqui é um numeral indicando metade. Então, o numeral concorda com o nome, certo? E aqui você falou meia xícara porque é metade da xícara. Tá vendo que aqui está concordando com o nome também? Aqui você falou meio copo porque está concordando com o copo, é o nome, substantivo masculino. Mas se fosse Ana está meio aflita. Eu já vou colocar o adjetivo no feminino para que você veja. O meio ficou invariável, porque a Ana não está metade aflita. A Ana está um
pouco, mais ou menos. Então, quando você tem o sentido de um pouco, mais ou menos, para o meio, ele é advérbio. Veja que ele está modificando o adjetivo aflita. Então, se ele é advérbio, ele não varia. Ana está meio aflita, as meninas estão meio aflitas e assim por diante, ok? Menos, o que eu posso dizer do menos? Que é muito simples, nada mais, nada menos do que invariável. Escreva no seu material, é invariável. Jamais fale menos, jamais. É menos alunos, menos alunas. Eu tenho menos coisas que você, certo? Não é menos não, ok? Não existe menos, só menos. Agora, mais uma atenção especial para essas expressões. Se você tiver na frase as expressões é proibido, é bom, é necessário, você tem que observar o quê? Elas só vão variar quando quando acompanhadas por determinantes que modifiquem, que as modifiquem. Por exemplo, é proibido entrada. Então, o que é proibido aqui? Entrada, o substantivo. O substantivo não está acompanhado de artigo. Olha aqui, ó. Não há artigo. Então, é entrada sem determinante. Então, não tendo determinante, fica no masculino, é proibido entrada. Não importa se a palavra entrada é feminina. Não tem determinante para entrada, é proibido, fica invariável, certo? Agora, veja bem que aqui eu já falei a entrada. Aqui existe artigo. E o que aconteceu com o proibido? Virou é proibida. Então, é proibido entrada, é proibida a entrada, mas pode mudar de lugar também. Entrada é proibido, a entrada é proibida. E se você for falar for bom, é necessário, é a mesma coisa. Por exemplo, água é feminino. A água, mas você fala água é bom para a saúde. Mas por que água é bom? Porque eu não determinei água, eu usei água sem artigo, sem determinante, no sentido generalizado. Então, água é bom. Agora, se eu falar a água, aí a água muda totalmente de figura. Aí já vai ser a água é boa, por exemplo. Né? A água é boa para a saúde. A água é boa, a pimenta é boa. A pimenta é boa, pimenta é bom. Tá vendo? Se não houver determinante, e aqui há, aí não varia. Aqui não houve, aqui não variou, ficou no masculino, certinho? Bom, então vamos para o 5. Números ordinais. Muito simples. Antes do substantivo, se tiver antes do substantivo, o substantivo pode ficar no singular ou no plural. Assim, a segunda e a terceira casa, ou então a segunda e a terceira casas, tá vendo? Você tem numeral segunda, você tem o numeral terceira, e depois é que você tem o substantivo. Então, quer dizer que os numerais aqui estão antes do substantivo. Então, você pode colocar, tem dois numerais aqui, né? Segunda e terceira, quer dizer, a segunda casa, a terceira casa. Mas você pode, ainda mais que tem o artigo duas vezes, a segunda e a terceira casa, ou a segunda e a terceira casas, tudo está certo. Agora, se os numerais vierem depois do substantivo, aí o substantivo tem que ser usado só no plural. Por exemplo, as casas segunda e terceira. Então, vamos lá, eu visitei duas casas. Então, eu vou dizer assim, ó, eu visitei as casas segunda e terceira, certo? Agora, se eu colocar o numeral antes, né, e o substantivo depois, eu visitei a segunda e a terceira casa, ou eu visitei a segunda e a terceira casas. Tanto faz, ok? Vamos treinar um pouquinho nas questões. Avalie as orações a seguir quanto à concordância nominal. A paciente parece meia confusa, então eu tenho que observar aqui que eu estou diante da palavra meia. E eu sei que meio às vezes varia, às vezes não. Mas aí eu tenho que observar com qual ela se refere. Meio que? Meio o quê? Meio confusa. Confusa é o quê? Confusa é adjetivo. Então, beleza.
Aí eu tenho que lembrar de conhecimentos anteriores. Palavra que modifica adjetivo é advérbio, e advérbio é invariável. Então, a paciente parece meio confusa, ou seja, um pouco confusa, mais ou menos confusa. Então, quando tiver esse sentido, meio é invariável, porque nesse sentido, meio é advérbio, advérbio não varia. Por favor, não se esqueça mais disso. Então, a primeira está errada, eu elimino a A, eu elimino a B e pronto. É proibido a entrada. Ah, lembrei, é bom, é proibido, é necessário. Então, o que eu observo? O que está sendo proibido aqui? O substantivo entrada. Ele está com artigo? Não, ele não está determinado. Então, se a palavra não está determinada, a expressão fica invariável. É proibido entrada, então ela está certinha. Então, onde tem dois, está certo. O dois, aqui tem dois, aqui não teve dois, então já saiu a letra E. Há motivos bastantes para efetuar uma nova cirurgia no paciente. Opa, eu também conheço a palavra bastante. A palavra bastante pode ser advérbio, mas também pode ser pronome. Se é pronome, se refere a nome. O que é bastante aqui? E pode ser adjetivo também. São os motivos. Motivos bastantes. Há motivos bastantes. É a mesma coisa de você falar que há motivos suficientes. Então, isso está qualificando os motivos. Então, bastantes aqui veio na função de adjetivo, e adjetivo concorda com o nome a que se refere. Então, essa está certinha também. Mas é claro que se eu falasse assim, olha, há bastantes há bastantes flores no jardim. Aí agora bastantes era pronome indefinido, porque você está vendo que ele não é caracterizando as flores, está se referindo a uma quantidade indeterminada de flores no jardim, certo? Então aí é um pronome indefinido. E aqui é o sentido de suficiente, motivos bastantes, motivos suficientes. Então, aí caracterizou é adjetivo. Mas tanto pronome quanto adjetivo concorda com o nome a que se refere. Mas sabemos que ele ainda poderia ser advérbio, por exemplo, comeram bastante, comeram bastante no jantar. Então, não importa se comer está no plural, se refere a muitas pessoas, o bastante está intensificando o verbo, indicando quanto eles comeram. Então, se modificou o verbo, é advérbio, e advérbio não varia, ok? Então, há motivos bastantes para efetuar, tá certo? Então, a 3 está certa. Aqui não teve a 3, então já eliminou. Já sei que a resposta vai ser a C. Mas vou ler a letra, o item 4 também. Ela mesma, ela própria, ela em pessoa, certo? É esse o sentido dessa palavrinha. Ela mesma, quer dizer, ela em pessoa compareceu à policlínica para marcação de exames. Ela não mandou ninguém no lugar dela, ela foi em pessoa, ela mesma. Então, tem que confirmar, tá? Ou seja, está reforçando esse pronome é feminino, então fica no feminino também. Então, por isso a 4 estava errada, por isso que só a letra C é a resposta. E vamos a 2. A concordância está correta em as aulas duravam 1h30. Sim, está corretíssimo, porque meia está no feminino, porque foi 1 hora inteira e mais a metade de outra hora. Então, quer dizer, meia hora aqui, certo? Então, perfeito, certinho, mas a banca já avisou que estava certo. Agora, vamos ver onde mais que nós vamos encontrar outra concordância correta. Todos estavam bastante confiantes. Bastante, a gente tem que ficar bastante atento, certo? Por quê? Bastante o quê? Eles estavam bastante o quê? Confiantes. Então bastante se referiu a confiantes. E confiantes é uma característica, então é um adjetivo. Modificou o adjetivo, ele é advérbio. E advérbio é invariável, então nada de bastantes. Esta está errada. Surgiu vários problemas. O que foi que surgiu?
Vários problemas. Ah, você diria que vários problemas surgiu? Não, eu diria vários problemas surgiram. Sujeito no plural, verbo no plural. Haviam alguns funcionários, eu lembro muito bem da história do verbo haver, se ele tiver sentido de existir, vamos ver se pode. Existiam alguns funcionários, e isso tem sentido de existir? Tem, então ele não pode ter plural, certo? O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, só se usa no singular. Mas o verbo existir concorda com o termo que existe. O que, que existe aqui? Alguns funcionários. Alguns funcionários existem. Então, alguns funcionários existiam. Então, vamos para a letra D. Ela ficou meio decepcionada. Ela ficou certinho, porque ela ficou um pouco, ela ficou mais ou menos decepcionada. Então, meio, embora decepcionada esteja no feminino, mas eu sei que é um adjetivo, se o meio se refere a ela, meio é advérbio não varia, fica então no masculino. Esta está perfeita. É necessário a sua colaboração. O que é necessário aqui? Colaboração. É isso que é necessário, mas ela tem determinante. A sua colaboração. Nossa, bastava um e tem dois determinantes, então não é necessário, tem que ser necessária, certo? É necessária a sua colaboração. Se você quisesse que é necessário ficasse certo, tinha que tirar o artigo e o pronome possessivo. É necessário colaboração na limpeza. Mas se você determinou a colaboração, a sua, então você também tem que determinar isso necessário aí, ok? Então, letra D. Assinale a alternativa em que a frase apresenta um equívoco de concordância nominal. Um equívoco, ou seja, sinônimo de erro. A menina estudiosa passou no vestibular. A menina estudiosa passou, tudo perfeito. A faca e o garfo dourado estão na gaveta. Aí eu começo a pensar, não seria dourados? Poderia ser, porque tanto a faca pode ser dourada, como o garfo pode ser dourado, então dourado pode se referir aos dois. Mas lembra que também quando nós temos o adjetivo após o substantivo, ele pode concordar só com o mais próximo. Então, a faca e o garfo dourado estão na gaveta certinho. O verbo também no plural está certinho, porque o que está na gaveta? A faca e o garfo dourado. Dois núcleos nesse sujeito. Sujeito composto leva o verbo para o plural normalmente, ok? Mas eu sei que poderia ser dourados também, porque se veio após os dois substantivos, tanto pode concordar com o mais próximo, como pode concordar com os dois. E concordando com os dois, eu tenho feminino e masculino. E aí nós sabemos que masculino prevalece na gramática, ok? Só lá. Ela ficou animada com a notícia. Ela ficou, sujeito singular, verbo singular. Ela é feminina, animada, feminino, tudo certinho. Há bastantes alunos interessados, perfeito, bastantes o quê? Alunos. Alunos é substantivo, então esse bastante aqui está se referindo à quantidade indefinida de alunos, porque eu não sei quantos, é um pronome indefinido, o pronome concorda com o nome a que se refere. A está no sentido de existir, existem bastantes alunos, então A fica no singular, tudo perfeito. Então, sobrou para a letra E. Carlos está quites? Não. Kit concorda com a pessoa a que se refere. Carlos é um só. Então, Carlos está quite. Se fosse nós estamos quites. Eles estão quites com o colégio. Mas o Carlos é um só, Kit concorda com o nome a que se refere. Ok? E vamos para 4. Com relação à concordância nominal, assinale a opção em que a frase está de acordo com a norma culta. Aqueles homens estão quites, acabamos de falar no quites, certinho, porque quem está quite aqui são homens, plural, plural, perfeito. Segue anexo, anexo, incluso, próprio, obrigado, concorda com o nome a que se refere. O que está anexo ali? A planilha, feminino e singular. Então, não é segue anexo, é segue
anexa à planilha. Ah, eu havia me esquecido de dizer uma coisa. Em se tratando de anexo, é bom lembrar, eu faço uma obs aí. Se for a expressão em anexo, ela ficará invariável, ok? Então, você tem que, ó, segue anexa à planilha. Mas se fosse assim, ó, em anexo, segue a planilha ou seguem as planilhas, entendeu? Em anexo não varia, só o anexo sozinho. Se tiver com a preposição em acompanhando, ele fica invariável, ok? Porque aí ele se torna uma locução adverbial de modo como está seguindo a planilha, em anexo a outra coisa, certo? Agora, se você colocar só anexo, ele é adjetivo. Segue anexa, né? A planilha está anexa. Então, adjetivo concorda com o substantivo. Ela mesmo contou toda a verdade ao marido? Não. O mesmo aqui está reforçando o pronome ela. Então, é ela mesma contou, certo? Veja bem que se eu colocasse o mesmo depois de contou, ficaria diferente. Ela contou mesmo toda a verdade ao marido. Aí era outra história. Veja bem, só de mudar a palavra de lugar, né? E ela vai fazer referência a outra palavra, ela vai pertencer a outra classe. Aí, então, se ela viesse, fosse depois do contou, ela contou mesmo toda a verdade ao marido. Aí ela seria um advérbio, afirmando o ato de contar, ou seja, modificando o verbo. Então, aí ela não variaria. Mas aqui ela está reforçando o pronome, quer dizer, ela mesma contou, ela em pessoa. Então, é o erro da letra C. Nós estamos procurando o que mesmo? Ah, que está de acordo. Ah, então já achamos, né? Ele faltou à audiência dado as circunstâncias. Não, essa expressão é assim, ó. Aqui nós temos o particípio do verbo dar para, junto com as circunstâncias, dar uma ideia de causa. Quer dizer, ele faltou à audiência dadas as circunstâncias, porque você sabe que participa concorda com o nome a que se refere. Então, as circunstâncias feminino plural, dadas feminino plural, certo? Dadas as circunstâncias. A mesma coisa de você falar devido, agora se fosse devido, teria crase, devido às circunstâncias, ou então, por causa das circunstâncias, certo? Então, é esse o sentido de dado ou dada, né? Depende da palavra. Por exemplo, dado o motivo, dado o caso, dado o exposto, que é as circunstâncias, dadas as circunstâncias, ok? Ano passado foram concedidas menos, pelo amor de Deus, menos, ok? Então, menos não, faço questão de escrever, não existe na norma culta, ok? E nós somos cultos. Então, certa mesmo, só a letra A. Na 5, nós temos um trecho para que nós leiamos e depois nós analisemos 5 itens a respeito dele. Mas nós já vamos lendo e fazendo correções, porque é sobre isso que vai falar cada item. A funcionária feliz dizia: muito obrigado, chefe. Espera aí, quem dizia isso? A funcionária. Obrigado, concorda com a pessoa que está falando, a funcionária feminina, então, obrigada no feminino. Um erro de concordância nominal aqui. Por seu elogio, meu trabalho será ainda melhor. No trabalho é assim, elogios e repreensões. Apenas a negligência está proibido. Opa, está proibido. Lembra do proibido a entrada? Ou então é proibida a entrada? Então, o que está proibido? A negligência. Negligência veio com um artigo, veio com determinante. Então, aqui tem que ser determinado também no mesmo gênero. A negligência está proibida. Mais um erro de concordância nominal. Todos sabem que existe poucas negligências. O que existe? Poucas negligências existe? Não, poucas negligências
existem. O verbo existir é pessoal, ele tem sujeito. O que que existe ali? Poucas negligências, é o sujeito dele, ok? Então, ele tem que ir para o plural. Foi um erro de concordância verbal aqui. Já tivemos 2 erros de concordância nominal e um erro de concordância verbal. Naquele departamento, embora hajam confusões. O que que há mesmo? Confusões. Mas espera aí, embora hajam, embora existam, certo? Eu posso falar assim? Pode. Então, o que que eu estou confirmando? Que esse verbo haver tem sentido de existir. E quando isso acontece, ele não pode ter plural. Mais um erro de concordância verbal aqui. Você pode falar, embora existam confusões, mas se você quiser pôr o verbo haver, então o verbo haver no sentido de existir é só no singular. Embora haja confusões meio grandes, o que que é? As confusões são o quê? São grandes, muito grandes, meio grandes. Esse meio quer dizer um pouco, mais ou menos. Então, ele é advérbio, ele está certinho, ele é invariável. Meio grandes sobre essa questão e a chefia fica meia dividida. Opa, ela fica um pouco dividida, não é assim? Então, se é um pouco, não é meia, é meio, é advérbio de novo, ok? Então, vamos lá. Há no texto 3 erros de concordância nominal, considerando a norma culta. Então, espera aqui, concordância nominal. Aqui nós fizemos uma correção na concordância nominal. Aqui no está proibida fizemos outra, 2 correções. E aqui também fizemos outra concordância nominal também, é o advérbio aqui que está concordando, não é verbo. Então, três erros de concordância nominal, certinha, número 1. Então, tem um aqui, não tem um na A, não tem um na D, não tem um na E. Nossa, que beleza, né? Para que a concordância verbal seja adequada no texto, basta colocar o verbo existir no plural. Existem. Muito bem, se eu colocar o verbo existir no plural, existem, fica certinho, já colocamos aqui, porém, não foi só esse erro de concordância, teve o do verbo haver também, então, para que a concordância verbal fique correta em todo o texto, tem que fazer correção no verbo haver também, então, não basta colocar o verbo existir no plural, tem que colocar o verbo haver no singular também. Então, a 2 está errada, aqui tem 2, eu tiro, aí me sobrou só a letra C, vamos ver? O termo muito obrigado deveria ser escrito muito obrigada, certinho, já falamos isso, já fizemos isso lá, muito obrigada, confirmando que a 3 está dentro da resposta. 4, a frase a entrada é permitida naquele departamento está correta, de acordo com a concordância nominal. A entrada é permitida. Por quê? Pode ser feminina, porque entrada veio com o artigo antes. Então, a entrada é permitida. Certíssimo. Se não houvesse o artigo, entrada é permitido, certo? Mas tem o artigo, então vai flexionar conforme esse artigo. Perfeito, né? E o artigo substantivo. E a 5, então, aí, ó, confirmou a 4. A 5 tem que estar errada. Vamos lá? Se no lugar de proibido estivesse a palavra permitida, haveria erro de concordância verbal. Bom, para começar, aí não seria concordância verbal, seria concordância nominal, não seria verbal, porque isso aqui não é verbo, isso aqui é nome, proibido aqui, permitido, são adjetivos, então, quando não é verbo, para efeito desses assuntos, nós vamos falar que são nomes, ok? Então, não é erro de concordância verbal. E não estaria errado, estaria certinho, permitida, quer dizer, onde é? Lugar de proibido, é aqui, ó. Apenas a negligência está permitida, né? Estaria certa a frase e não seria erro de concordância verbal. Por isso, fechou na letra C. Dentre as alternativas abaixo, a que não obedece ao padrão da norma culta da língua em relação à concordância nominal é. Então, quer dizer, tem concordância nominal errada aqui. Vamos ver? É necessário garantia, certinho. Se fosse a garantia, tinha que ser é necessária a garantia. Mas não teve o artigo, não teve determinante, então fica invariável. É necessário garantia. A porta da sala estava meia empenada. Meia? Espera aí.
Ela estava meia empenada, a metade estava empenada, a outra metade não estava? Não, é um pouco empenada, mais ou menos empenada. Então, isso aqui é um advérbio, está modificando o adjetivo, e advérbio não varia, tinha que ser meio, então achei o erro, achei a resposta. Anexo ao processo segue o envelope com o cheque. O que vai anexo? Envelope, masculino singular, certinho. Era 12:30 quando ela chegou para almoçar, certinho. Era metade do dia, então meio-dia. Era metade da hora, então meia hora. Então, certíssimo. Fizeram bastantes adereços para a festa de Natal. Mesma coisa de você dizer, fizeram muitos adereços. Então, dá para você ver perfeitamente que esse bastante tem que ir para o plural mesmo, concordando com o nome adereços. Certíssimo, letra B foi a única incorreta. Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa correta. Bastantes pessoas, muitas pessoas, certinho. Achei a resposta. Ela viu que a porta estava meia aberta. Aberta é o adjetivo, meu Deus. Então, isso aqui é um advérbio. Advérbio modifica adjetivo. Advérbio não varia. Um pouco aberta, mais ou menos aberta. Então, meio aberta. Água é boa. Não, a água não está com determinante. Então, água não é boa. Água é bom para a saúde. Se eu colocasse um artigo antes de água, aí sim ficaria a água é boa para a saúde. Beleza? Cristina e Mariana saíram só. Esse só quer dizer que elas estavam sozinhas. Então, se é sozinhas, Cristina e Mariana saíram sozinhas, então saíram sós, ok? Ou seja, estava certa só a letra A mesmo, ok? Concordância das palavras está de acordo com a norma padrão. Daniela disse obrigada ao chefe assim que chegou. Daniela é feminino, então obrigada concorda com a pessoa que está falando, então certinho. Fazem 2 anos, fazem 2 dias, não importa se é 2 anos, 2 dias, 2 segundos, mas não é fazem, é faz. Está indicando tempo, não tem plural. Anexo ao documento foram 2 fotografias. Então, 2 fotografias foram anexas ao documento. Os vendedores acabou tendo outros problemas. E acabou tendo mais um, que é o de concordância. Porque quem foi que acabou tendo problema? Os vendedores, sujeito no plural. Então, eles acabaram tendo outros problemas, além de concordância verbal. Ela mesmo, não, ela própria, ela mesma enchia e esvaziava os balões. Então, a única que nós não fizemos correção, que está certinha, é a letra A. Dentre as alternativas abaixo, a que apresenta concordância incorreta é proibido entrada de estranhos na fábrica. Certinho, não tem artigo para entrada, fica no masculino. Os empresários mesmos, os empresários próprios, eles mesmos, certinho, organizaram o evento. Estão quites, então eles estão quites, concordou com o sujeito está no plural, porque o verbo está no plural, então certinho. Anexo ao processo estão as fotos do acidente. Olha, as fotos estão anexas. Aqui está incorreto. Recebeu inclusa a nota do material da obra. O que estava inclusa? A nota estava inclusa, certinho. Beleza? E vamos para a leitura desses quadrinhos. Deixa eu ver qual vai ser a pergunta. Não, aqui eu acho que dá para ler. Bom, então a pergunta vai versar especificamente sobre o último quadrinho. Então, nós já vamos a ele para ganharmos tempo. Caro professor Hugo, segue abaixo minha proposta. Então, minha proposta segue, tá certinho. Para que paguem meus honorários pela leitura do livro do trimestre. Anexa está a tabela. O que está anexa aqui? A tabela de valores. Então, a tabela está anexa certinho. Tá tudo certo aqui. Então, vamos lá. No último quadrinho, há um erro de concordância na frase. Anexa está a tabela de valores. Não, não há erro. O que está anexa ali? A tabela feminina. Então, a tabela está anexa.
está certinho. Lá no texto está certinho. Então, o que o número 1 está falando aqui é que está errado. Ele disse que há erro e não há erro. Porque, segundo a regra gramatical, o correto é grafar anexo está a tabela de valores. Não, não é assim. Se fosse em anexos, teria. Em anexo, vírgula, aí ficaria certo. Mas não pôs o em, então o anexo tem que concordar com a tabela. Então, todas as duas estão erradas. Eu marco a letra A. E por hoje vai ser só, mas antes de findarmos tudo, guarde esse pensamento aí no seu coração. Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. Então, já sabe, é só não desistir e nunca será derrotado, ok? Até a próxima.